Olá, bem-vindo. Que bom que você se inscreveu para esse evento. Meu nome é Antônio, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a FETransporte pelo convite e espero passar para vocês breves noções sobre esse tema tão importante que é o gerenciamento de riscos. Bem, a gente se pergunta, aonde o gerenciamento de riscos é aplicado? O gerenciamento de riscos é aplicado em todas as situações das nossas vidas. Hoje, por exemplo, nós vivemos um momento anormal, né, no nosso cotidiano, que temos a questão do vírus, essa pandemia que está trazendo infelicidade para tantas pessoas. Então, para nós não nos contaminarmos, o que, que nós fazemos? Né? Antes de sair de casa, né, a gente coloca a máscara para a gente não contaminar as pessoas e também nos contaminar. Isso é gestão de riscos. Você está gerenciando o seu risco pessoal. Mas e seguros? Aonde o gerenciamento de riscos é aplicado em seguros? Eu desconheço qualquer seguradora que não use o gerenciamento de risco para melhorar os resultados das suas carteiras. Vamos dar um exemplo muito claro. Você que tem um plano de saúde. Quando você recebe uma ligação da seguradora, onde ela quer saber, por exemplo, como é que são seus hábitos de alimentação, se você faz atividade física, como é que está a sua saúde, a seguradora está preocupada com o seu bem-estar? Claro que ela está. Porque se você está bem de saúde, você é uma pessoa que se alimenta bem, se cuida bem, você vai usar menos os recursos da seguradora em relação ao gasto do plano de saúde e com isso você pode ter um plano de saúde mais barato também. Aí você melhora o resultado da seguradora e também melhora o teu resultado tanto pessoal também como financeiro, né? Porque lá na frente todo mundo ganha em consequência disso. Bem, mas hoje o foco principal é ver a aplicação do gerenciamento de riscos no seguro de transportes, precisamente em três tipos de seguros: o seguro de RC-TRC, o seguro de RC-FDC e o seguro de transportes nacionais. Eu sei que todo mundo já sabe disso, né, o conceito desses seguros, mas o que é o RC-TRC? É um seguro dirigido ao transportador e ele é obrigatório por lei. O seguro RCFDC ele é complementar ao RCTRC. E o seguro de transportes nacionais é um seguro que ele é dirigido ao dono da carga, à indústria, ao embarcador, né? Na maioria desses seguros, principalmente no RCFDC e no transporte nacional, eu desconheço qualquer apólice que não tenha a cláusula de gerenciamento de riscos. E essa cláusula ela é obrigatória e deve ser cumprida na íntegra. Tem várias empresas no mercado que auxiliam a transportadora, que auxiliam a seguradora na execução desse processo para se fazer cumprir essas regras. Hoje nós podemos chamar essa empresa, que é uma também que eu trabalho, que eu presto serviço, que é a Global 5, que é a gerenciadora de risco. Né? E ela elabora um documento baseado nessas regras, né? E baseado também em estudo de operações e outros tipos de atividades para poder confeccionar o documento que nós chamamos de Projeto de Gerenciamento de Riscos, ou mais comumente chamado PGR. Para se fazer cumprir os procedimentos de segurança durante o transporte de carga, a seguradora se baseia nas condições gerais dessa apólice e aí ela faz a confecção do PGR. Dificilmente, vou repetir esse assunto, dificilmente nós vamos ver uma apólice de seguro sem essa cláusula de gerenciamento de riscos. Bem, agora nós vamos ver uma apólice seguro para ser mais claro. Eu vou demonstrar uma apólice seguro, vamos ler os detalhes, não vamos entrar muito profundamente na apólice, para vocês verem como é importante se atentar a essas regras determinadas pela seguradora. Bem, vamos falar agora da apólice seguros, mais precisamente aqui a questão do gerenciamento de risco, né, sobre a cláusula de gerenciamento de riscos. Aqui é um modelo de uma apólice, né, precisamente essa aqui é da Sura. A Sura é uma empresa que ela é muito focada nessa questão de gerenciamento de risco, é um documento que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é muito claro. E é baseado nesse documento aqui que a gerenciadora começa a tirar as informações para poder confeccionar o PGR, tá? Então aqui nós vemos claros os limites, sublimites para aplicação de regras de gerenciamento de riscos, aqui exclusividade para um certo perfil de carga, aqui na 1.2 outro perfil de carga, aqui nós temos demais mercadorias e aqui vocês podem observar uma coisa, né? Todas elas têm os seus valores pré-determinados de acordo com o valor da mercadoria, com o perfil da mercadoria. Aqui temos uma condição especial de 30 dias,
Aqui nós temos as empresas especializadas em gerenciamento de riscos. Até deixa eu fazer meu merchandising, está a Global 5 ali muito clara a todas. E temos uma nota clara sobre a questão de gerenciadora de riscos, tá? Eu vou ler esse caso aqui porque é bem pontual isso. Para a atuação de qualquer outra empresa de gerenciamento de riscos não relacionada nesta apólice, a Seguros-Sura deve ser consultada previamente para o devido processo de análise. Por que a Sura faz isso e as outras seguradoras fazem também? Hoje, as seguradoras do mercado têm órgãos de auditoria, né? E toda empresa gerenciadora, para ser aprovada, ela tem ali as suas regras, tem as suas obrigações de segurança que precisam ser cumpridas, segurança interna, segurança de movimentação, como é feito o treinamento dos operadores, como é feito o processo da entrada do cliente na empresa, como é feito o processo da elaboração do PGR, enfim, vários quesitos que a seguradora leva em questão para dar essa autorização e estar na apólice de seguros. Então, não é à toa que tem ali essa empresa, temos hoje várias gerenciadoras de risco no mercado, mas são poucas que estão na apólice, porque são essas poucas que atendem os requisitos mínimos exigidos pelas seguradoras. Aqui temos a análise de perfil de frota, é muito importante a questão do motorista, né? Vamos falar sobre esse assunto. Aqui nós temos o caso, deixa muito claro a questão do agregado, e podem ver, cada detalhe, a Sura aqui na condição da cláusula de gerenciamento de riscos, ela vai no detalhe mesmo. E esse detalhe é extremamente importante para a gerenciadora e é extremamente importante para você também corretor, para você segurado, se atentar a esses detalhes. Porque são esses detalhes no dia a dia da gerenciadora que causam muitos problemas. E às vezes muitas empresas acham que o problema é a gerenciadora e não é a gerenciadora. São regras que são determinadas para seguir para que o cliente possa ter cobertura securitária. E claro, essas regras elas são feitas para que a empresa também tenha sucesso na entrega da carga, né? Porque se ela seguir bem as regras, ela vai entregar a mercadoria, porque é ali que vem todo um case de história de sinistros, tudo, e as seguradoras se baseiam nisso para poder definir essas condições. Bem, aqui no item 4.1 temos a questão das tecnologias, esse é um outro detalhe muito importante. O corretor, principalmente, né, quando você fechar um novo negócio, verifica se a tecnologia instalada no caminhão corresponde, se ela está citada na apólice de seguros. Por quê? No momento da implantação, quando a gerenciadora receber a informação da apólice e verificar que essa tecnologia não consta nesse documento, o documento vai ser devolvido e a implantação vai ser suspensa até regularização, ou junto com a seguradora para ela homologar essa tecnologia, ou efetivamente vai ter que trocar a tecnologia do caminhão, não tem o que fazer. Eu vou ler essa nota aqui bem clara da Sura também, por isso que eu falo da transparência, está muito claro aqui também, né, como a Argo também é clara nas condições, as outras seguradoras, então em geral, né, em relação a esse quesito. Para a utilização de qualquer outra tecnologia de rastreamento não relacionadas nessa apólice, o Seguros-Sura deverá ser consultada previamente para o devido processo de análise. Está claro isso. E quando a seguradora escreve, qualquer seguradora do mercado tem que ser cumprido. Tem que cumprir, não tem saída. Ou vai lá e negocia-se com a seguradora, mas se está escrito, tem que cumprir. Ali nós temos também a configuração do intervalo de posicionamento da tecnologia de rastreamento, as condições que devem ser seguidas. Aqui nós temos, né, um caso, as áreas de risco. Por que áreas de risco? Vamos voltar. A seguradora tem equipe extremamente qualificada, ela tem cases históricos de sinistro, onde são as regiões que mais sofrem assaltos, e é baseado nessas regiões que ela define as regras. Não é porque ela acha que tem que ser, é baseado em histórico, é baseado em gerenciamento de risco, na análise do risco. Então, por isso que está aqui na apólice, né? Aqui nós temos também a questão dos sensores e atuadores e periféricos obrigatório. Não esqueça, mais um detalhe, se você tem o cavalo, tem a carreta, tem que ter o sensor de desgaste. Se você tem o baú, tem que ter o sensor de baú, a trava de baú. Mais uma vez, a gerenciadora de risco vai levar em consideração esses quesitos para aprovar uma viagem. Isso tem que ficar claro para o segurado, tanto para a frota dele, também para viagens eventuais, porque quando ele fazer a solicitação de uma viagem eventual para a gerenciadora e ela verificar que falta algum sensor, a viagem vai ser reprovada no checklist, esse veículo vai ser reprovado e, consequentemente, o cliente não vai conseguir fazer essa viagem monitorada.
Aqui nós temos as paradas, né? Para todos os embarques, nas paradas o veículo deve permanecer atrelado. Veja, essas condições a gerenciadora vai executar sempre. Por isso que o motorista tem que ser treinado. Os procedimentos dos motoristas têm que ser exaustivamente repassados a ele. É como se fossem os comissários de bordo, né? Todas as vezes a gente verifica, entrou no avião, o cara está ensinando a tirar a máscara, colocar a máscara. Motorista tem que ser a mesma coisa. Não tem o que fazer. Fique muito claro com as notas, né, para que não dá nenhum problema em orientação ao seu segurado, o corretor também orientar o seu segurado para que fique tudo tranquilo. Aqui nós temos as áreas de risco, são as áreas mais visadas para roubo no nosso território nacional, infelizmente, né, mas vivemos hoje num país numa situação muito instável economicamente, isso há muito tempo, e as quadrilhas se especializam nisso, né? Então, baseado nessas situações que as seguradoras mapeiam esses locais e definem as áreas de risco onde a gerenciadora, o motorista, tem que tomar mais atenção para a execução dos processos durante o monitoramento do caminhão. Aqui temos mais condições gerais e tem mais detalhes. O objetivo principal aqui é o seguinte, é reforçar para vocês, corretor, mesmo sendo repetitivo, leiam essa cláusula com o seu cliente. Leiam, releiam e deixem muito claro. Isso é um item muito importante para que ele tenha cobertura de sinistro em caso de eventual evento. Bem, mas o que é o PGR? PGR é um documento obrigatório, como já foi citado, que nós vimos lá na pólice, e ele é obrigatório, ele tem que ser seguido. É ele que dá diretriz ao segurado para ele seguir todas as regras colocadas pela seguradora e também, claro, pela gerenciadora para que ele possa ter direito à cobertura securitária. As ações elas devem ser aplicadas em todas as viagens onde é exigido o gerenciamento de risco e garantir também que todos os requisitos mínimos sejam cumpridos. Veja, vamos repetir, quem faz cumprir esse requisito aqui e vem ajudar o segurado, que todo mundo entenda isso, é a gerenciadora de risco. Bem, quais são as principais etapas da elaboração do PGR? Nós temos a primeira etapa, que é a pós-seguro, que nós já falamos lá atrás. Temos a outra etapa, que é o estudo das operações do segurado. Isso é um termo que a gente sempre fala, né? Que nessa situação, a gerenciadora de risco, ela são os olhos da seguradora na operação, porque muitas vezes, quando você vai estudar a operação do cliente, você encontra as falhas, encontra críticas, falhas críticas, né? Vai para correção e corrige no PGR, treina o cliente e faz cumprir as regras do gerenciamento de risco. Nós temos também medidas de medição, de extinção e minimização de riscos já pré-existentes. Temos também a implantação, o controle e a padronização dos procedimentos. Nessa questão da padronização dos procedimentos, o procedimento ele é atualizado sempre. Qualquer não conformidade que a gerenciadora identifica ou segurado no dia a dia da transportadora, o PGR pode ser mudado e, se for necessário, novamente, todo mundo é treinado para que se façam cumprir essas regras. Bem, no PGR, basicamente, estão previstos os 3 principais serviços disponibilizados pelas gerenciadoras para o mercado em geral. Que são eles, são o serviço de monitoramento e rastreamento, o serviço de pesquisa cadastral e também algumas utilizam também o serviço de prevenção de acidentes. Vamos entender melhor o conceito desses serviços. Eu não vou me aprofundar, esse não é o objetivo aqui da palestra para falar sobre esse assunto, né? Mas eu acho que basicamente a gente precisa saber, né, o conceito de cada um desses trabalhos que as gerenciadoras disponibilizam para o mercado. Bem, vamos começar pelo rastreamento e monitoramento. O rastreamento ele é a ação de disponibilizar as informações do veículo para o segurado, né, via sistema. Aí, nesse caso, ele é utilizado muito para a questão logística e demais informações. Não existe uma ação pontual sobre o veículo com comandos, né? Geram relatórios estatísticos e dados depois de parametrizações feitas. O monitoramento é a interatividade. É aqui que entra a gerenciadora de riscos. Aqui é permitido, junto ao monitoramento, através do central de operações da gerenciadora de risco, ação sobre o veículo. É através do monitoramento que a gerenciadora de risco faz cumprir as regras previstas no projeto de gerenciamento de risco. O que visam essas regras? Bem, elas visam tentar evitar um sinistro, minimizar o risco,
fazer com que o motorista cumpra as regras determinadas e cumpra os procedimentos da viagem desde o seu início do local, desde o início da origem, né, do carregamento, até o destino final. Essas regras entre o ponto A e o ponto B, vamos considerar assim, são as regras que a gerenciadora faz o motorista cumprir. Paradas, né, locais, como nós vimos nos apólices, quais são os locais permitidos para parada, tudo certinho. Então, o monitoramento é a ação em cima do veículo, é fazer cumprir as regras do gerenciamento de riscos. Aqui vale um detalhe. Nunca vamos confundir rastreamento com monitoramento. Repito para você, o corretor, né, que está assistindo, parceiro, orienta o seu segurado. Nós temos situações no dia a dia da gerenciadora de risco em que o simples fato do segurado achar que o caminhão dele está com a tecnologia de rastreamento, ele acha que está dentro das regras de seguros. Não é bem assim. Voltamos lá atrás. É por isso que existe a regra, a cláusula de gerenciamento de risco. Tem que ser cumprido, tem que ser feita a solicitação de viagem, tem que estar tudo muito claro para não ter problema na cobertura do seguro. Temos algumas tecnologias de rastreamento, como nós vimos na apólice seguros, né, muito claras, né? Lá tem todos os detalhes, então é bom ler sobre a questão das tecnologias. Também não vou se aprofundar nesse assunto, tem seminários sobre as tecnologias, né? Então estamos, claro, num momento difícil, mas no mínimo, por ano, deve ter uns 10, 15 seminários no Brasil inteiro sobre tecnologia de rastreamento e as novidades que essas empresas estão disponibilizando para o mercado. Bem, é muito importante também conhecer o tipo de tecnologia de rastreamento disponível, né? Voltando a esse assunto, para verificar se está dentro das regras, né, da apólice seguro, se está autorização. Também verificar se o veículo tem o perfil adequado para a tecnologia de rastreamento. Um veículo que tenha cavalo e carreta tem que ter o sensor de desengate. Né? Um veículo que tenha o baú tem que ter trava de baú, tem que ter sensor de baú. Então tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Entrando na gerenciadora é uma das regras que a gerenciadora vai fazer para que se faça cumprir. É verificar se tem esses sensores e atuadores instalados. Como vimos, né, em vários quadros, a cláusula de gerenciamento de risco é muito clara. Então, para vocês verificarem a situação, é sempre feito o checklist. Esse checklist, ele visa saber se aquele veículo está apto para a viagem e se o sensor está funcionando. Não basta ter o sensor, é verificar se o sensor está funcionando. Né? Não tem saída aí. É claro, se não tiver o sensor, a gerenciadora também vai identificar. Bem, vamos falar de terminais secundários, do localizador e da isca. Né? O localizador é um equipamento com tecnologia GPRS, também tem RF, ele deve ser fixado, normalmente ele é colocado fixo no cavalo, na carreta, né, e facilita a localização do veículo em caso de algum evento. A isca é um dispositivo pequeno, também GPRS, tem RF, né, e é largamente utilizado para cargas de altíssimo risco. Então, ela normalmente é colocada no meio da carga por questões de segurança, né, dos serviços a gerenciador de risco. Não vamos entrar em detalhe, né? O objetivo principal aqui é passar uma noção básica sobre isso. Então, a isca, normalmente, um dos requisitos que a gerenciadora exige, é verificar se a isca também tem capacidade, como é que está a bateria dela durante a viagem. Ou a própria gerenciadora verifica ou o segurado verifica quando ele não comunica à gerenciadora. Não adianta você colocar uma isca no veículo que ele esteja com capacidade de 10% e esse veículo vai sair de Curitiba e vai lá para São Luís. Não vai. No meio do caminho, a empresa vai ficar no escuro e vai dar problema. Se a transportadora, o segurado, ela puder fazer a grande gentileza, né, de passar as informações da isca para gerenciador de risco, é muito importante. Em caso de algum evento, a gerenciadora tendo esse dispositivo como contingência, a ação vai ser muito mais rápida e vai ajudar bastante para tentar minimizar o risco e até também tentar a recuperação da carga. Bem, as vantagens da isca. É um equipamento portátil, é um tamanho discreto, ele pode ser colocado no meio da carga, ninguém vai notar a presença dele, né? Normalmente ele é feito como contingência, normalmente também é feito para rastreamento, ela é muito útil, é muito útil.
Não vou entrar em detalhe da isca, né? Vamos repetir esse assunto para evitar problemas de segurança interno da gerenciadora de risco, né? O objetivo aqui não é esse, isso faz parte da inteligência das gerenciadoras, então a gente não pode entrar em detalhes maiores, por mais que muitos devem saber, mas não é o mérito aqui da questão. Bem, vamos falar infelizmente, né, falar de um equipamento que causa um verdadeiro pavor aqui, tanto nas seguradoras, nas gerenciadoras do segurado, né, que é o jammer. O jammer é o que nós conhecemos como capetinha ou chupa-cabra. O jammer, resumidamente falando, ele tira todo o sinal do veículo. A partir do momento que ele é acionado, ele praticamente deixa o veículo incomunicável. E ele é largamente utilizado por quadrilhas organizadas. Então, quando o jammer é acionado, não tem acesso ao motorista, lógico, né? O motorista, o celular vai estar cortado, não conseguimos contato com o motorista. Tira acesso ao veículo, enfim. É um negócio muito complicado para gerenciadores de riscos. Temos tecnologias que têm detecção de jammer, né? A ação da gerenciador de risco, quando existe o jammer, tem que ser muito rápida, é muito rápido. Por isso que os procedimentos são batidos tantos. Voltamos à questão do motorista bem treinado, central bem treinada, cliente bem treinado, mesmo na ação de jammer, a probabilidade de recuperação de uma carga roubada é muito alta. Por quê? Procedimentos foram executados. Para deixar isso bem mais claro, até para quebrar um pouco desse clima, nós vamos ver um vídeo sobre a recuperação. Esse material foi cedido gentilmente pela Postron. Vale a pena assistir esse vídeo. Vamos ver a ação a partir do momento da comunicação de um roubo de uma central de operações para a Postron e a ação da Postron para a recuperação dessa carga. Bacana, né? Muito bom. Por que essa recuperação foi bem feita? Certeza absoluta, todos cumpriram o seu papel no gerenciamento de risco. Implantação foi bem feita, acionamento bem feito, central de recuperação bem feito, seguiu regras determinadas pela seguradora, enfim, é o tipo de ação que poderia nos dar alegria todos os dias. Particularmente falando, como um dos sócios da Global 5, quando acontece essa situação, eu fico muito feliz. Alegria imensa porque mostra que o serviço está sendo bem feito e justifica porque a gente está no mercado de trabalho. Bem, vamos falar de pesquisa cadastral de motoristas. Assim, hoje, é uma opinião que eu tenho a respeito dessa situação, você pode ter o melhor caminhão do mundo, a tecnologia mais revolucionária do mundo. Mas se você não tiver um profissional com um perfil adequado para manusear aquele veículo, aquela tecnologia, de nada adianta tudo isso. Hoje nós temos excelentes motoristas, acredito nisso. O problema maior são aqueles que estão infiltrados nesse meio para poder prejudicar a dignidade desses profissionais. Então, por isso que o trabalho da gerenciadora de riscos para
para fazer o levantamento, os pré-requisitos, a análise da conduta dessa pessoa é muito importante, né? Porque fazendo uma boa análise, analisando o perfil do motorista e com a carga que ele vai carregar, é certeza absoluta, esse profissional vai estar absolutamente preparado para poder executar os procedimentos previstos em gerenciamento de riscos, né? Isso, estatisticamente falando, já é comprovado esse tipo de situação. Aqui, a gente pode perceber um erro grotesco, mas grotesco mesmo. Vocês não acreditam, mas isso aconteceu dentro da minha empresa e dentro dos procedimentos que os nossos operadores são treinados, nós verificamos essa questão. Sistematicamente falando, o segurado conseguiu inserir a ficha no sistema, mas depois de seguir alguns procedimentos, o operador constatou alguma não conformidade e nós pedimos a cópia da CNH. Vamos observar a falha aqui, né? Aqui nós temos o motorista que é do Pará, aqui você pode ver que o mapa é do Paraná, absurdo isso, e o pior de todos, vocês veem que a emissão embaixo está o estado do Pernambuco, né, escrito ainda com a letra N. Aí identificamos esse caso e com certeza esse meliante iria desviar essa carga, né? Então foi imediatamente identificado. Por isso que eu repito a importância do motorista na pesquisa cadastral de motoristas. Agora nós vamos falar sobre prevenção de acidentes. Mas vamos fazer algo diferente? Vamos começar a falar desse assunto causando algum impacto. É assim que o caminhão tomba na serra. Olha só. Aí, ó, tombou. Tombou. Entendeu? E tombou mesmo o caminhão, hein? Bem, claro, a gente não queria que esse caminhão tombasse, é um absurdo isso, né? Mas a partir disso nós podemos verificar como esse tema prevenção de acidentes é tão importante para todo esse mercado. Porque no Brasil, devido à situação de conservação das estradas e tudo mais, e o preparo dos motoristas, muitas empresas não trabalham com treinamento contínuo, com análise. Voltamos à questão da pesquisa cadastral, nós temos prejuízos sociais causados de maneira gigante para todas as empresas. Prejudica a imagem dela, né? Porque a partir do momento que o caminhão tomba, o cliente final deixa de receber a mercadoria, ela fica com o bem parado, às vezes dependendo do tipo de produto, né? Vamos deixar claro aqui, por exemplo, produto químico, né? Que cai no leito do rio, os prejuízos para a empresa e para o meio ambiente são imensuráveis, então a gente tem que sentar muito esse detalhe de prevenção de acidentes. É um tema muito abrangente e precisa ser feito de uma maneira mais ampla sobre esse tipo de situação. Mas vamos pensar na prevenção de acidente em relação aos seguros que nós estudamos ali atrás, né? Vamos pensar, por exemplo, um motorista cansado. Ele pode agravar o risco e dormir em qualquer lugar e agravar a cobertura prevista no SFDC. O motorista que tem hipertensão, por exemplo, ele pode sofrer um mal súbito e causar um prejuízo e uma cobertura também que está prevista dentro da carteira do RC-TRC. Né? Então, o tema prevenção de acidentes ele é muito abrangente, porque normalmente as empresas que têm prevenção de acidentes, os seguros de RC-TRC dela, o seguro de RC-FDC, elas têm taxas mais baratas, mas temos que analisar a causa e efeito. Por que elas têm condições comerciais melhores? Provavelmente essas empresas devem investir na melhoria contínua dos seus motoristas, em treinamentos e tudo mais. Eu tenho certeza absoluta disso. Bem, no projeto de prevenção de acidentes, normalmente são previstos alguns itens, né, para ser implantado, né? Quais são algumas atividades? São palestras, treinamentos para esclarecimento sobre a questão, acompanhamento dos relatórios de rastreamento. Voltamos lá no conceito de rastreamento, onde você parametriza sistema, gera relatório de controle de velocidade, é claro. Tem gerenciadora, no caso aqui também a própria Global 5, a partir do momento que a gente implanta, nós temos também condições de monitorar esse veículo no controle de velocidade, dá para fazer sem problema nenhum. Temos auditoria em campo, né? O mercado em si, quem tem o projeto de prevenção de acidente também faz isso. Existem exames médicos de rotina, vamos voltar ao exemplo do motorista com hipertensão, né? Para não causar um problema
previsto também na cobertura do RC-TRC e outras atividades que podem ser previamente acordadas pelo segurado. Pessoal, tivemos uma boa noção sobre gerenciamento de risco, né? Claro, a gente, desde o início, eu sempre vou estar repetindo isso, não vamos entrar amplamente no assunto, porque existem seminários, eventos no Brasil inteiro para isso, mas vamos imaginar que aqui o segurado assinou o contrato com a gerenciadora, seguiu as regras certinho, o PGR foi preenchido, foi assinado, todo mundo treinado. Como é que funciona o envio de um pedido de viagem, uma solicitação de monitoramento para uma gerenciadora? Quais são os processos? Eu acho essa parte bacana, porque tem alguns detalhes que vamos dizer, que dão problema no dia a dia na gerenciadora, que é muito bom aproveitar o momento para deixar claro para todos. Bem, eu separei por etapas. Isso aqui é um material bacana, que para o corretor de seguros, para o segurado, é bem claro e objetivo, né? Talvez faltem algumas outras informações, mas podemos discutir amplamente sobre esse assunto, complementar, posso mandar o material posteriormente atualizado, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. O segurado vai fazer um pedido de viagem para a gerenciadora. Qual que é a primeira etapa? Bem, a primeira etapa é analisar a cláusula de gerenciamento de riscos. A gente não vai cansar de falar esse nome, cláusula de gerenciamento de risco. Verifique se a mercadoria está transportada, está dentro das regras autorizadas pela seguradora na pólice. Verifique o valor da mercadoria, na questão de limites, sublimites, né? Se atenta a todos os detalhes, verifique se a mercadoria ela não está lá considerada como mercadoria específica ou excluída, né, em todos os itens. Verifiquem e reanalisem, porque vai bater na gerenciadora e são os itens que a central de operações analisa no documento. Realização da pesquisa cadastral do motorista. Bem, sobre esse tema já falamos, né? Só um detalhe, só verifica a validade cadastral do motorista, verifica se está vencida, verifica se o carregamento dele vai ser feito após a pesquisa. Atenta a esse detalhe, que é um dos problemas mais comuns da gerenciadora de risco, é um problema muito comum também na regulação de um sinistro. Muitas vezes o cliente ele libera esse veículo para viagem e o cadastro dele já venceu. Acontece isso sempre, principalmente quando ele só tem o serviço de pesquisa cadastral e não tem o monitoramento. Que vale atentar aí, o papel da gerenciadora ela fica praticamente nulo, porque ela já disponibiliza o sistema para o cliente fazer o acompanhamento. Checklist dos veículos. Bem, a gente já falou esse processo, né? Nós já falamos ali na apólice de seguros. É muito importante se atentar a isso, né? Porque lá é muito claro, todos os sensores atuadores devem estar em perfeito funcionamento. E isso que a central de operações da gerenciadora de riscos vai fazer, verificar se está funcionando, se aquele equipamento existe, tudo. Quais são os problemas pontuais que acontecem nesse tipo de situação, né? Muitas vezes o cliente, principalmente em viagens avulsas, ele não verifica se aquele sensor está no veículo, ele esquece de novamente analisar a apólice dele. Eu repito a questão do avião, do comissário de bordo, né? É sempre importante rever os processos todos os dias. Temos situações, muitas vezes, muito chata para a seguradora, para ela falar, olha, não vamos pagar uma indenização porque uma condição não foi prevista. Então, a questão do checklist ela é muito importante. Verifiquem a validade dele, ver se está em dia, verifiquem se a gerenciadora mandou uma não conformidade, porque às vezes pode ter situação do veículo, de uma viagem que deu um problema de sensor. Aquele veículo tem que ser encaminhado para manutenção e regularizar a situação daquele sensor, aquele atuador, para que não dê mais problema. Bem, o motorista, seguindo a orientação da central de operações, ele vai executando processos, né? E da central de operações vão se enviando comandos para verificar se aquele sensor, aquele atuador está funcionando. Procedimento básico assim, de novo, não vou entrar em detalhes, né, da questão interna da central de operações, porque isso fazem parte do negócio e como nós trabalhamos com segurança, temos que tomar muito cuidado sobre esse tipo de informação, como que a gente repassa para o mercado, né? Algumas observações importantes. Nunca realizar o checklist com o veículo carregado. Atentar ao retorno da gerenciadora. Normalmente o retorno da gerenciadora é por escrito ou fica no sistema. Tem que
tomar muito cuidado com isso, né? Se o veículo não estiver autorizado, já falei sobre esse assunto, ou leva-se esse veículo para manutenção, ou troca-se o veículo para outra viagem. Esse não tem o que fazer. Claro, né? O checklist é um item importantíssimo do PGR e está muito claro lá também na cláusula de gerenciamento de risco. Muito cuidado com esse tipo de situação. Bem, requisitos anteriores cumpridos, todas as condições, regras de GR feitas, tudo certinhos, né, até agora. Nós vamos agora enviar a solicitação de monitoramento. O cliente acessa o sistema da gerenciadora e ali vamos ter todos os campos para que ele possa enviar essas informações. Bem, algumas observações importantes. Atentar sempre se os dados do motorista são aqueles pesquisados anteriormente. Isso é um detalhe que pode parecer estranho, mas pega no dia a dia da gerenciadora. Né? Verificar os valores informados na SM. Estou repetindo esse assunto, os valores informados, limites, sublimites, tudo, porque se bater lá na gerenciadora, provavelmente até por parametrização o sistema já pode barrar. Né? Um detalhe muito importante, nunca liberar veículo para viagem sem o retorno por escrito e no sistema da gerenciadora de risco. A gerenciadora de risco não se responsabiliza por esse tipo de situação. Tem que aguardar o retorno por escrito da gerenciadora e além de cumprir os outros procedimentos que nós vamos falar logo a seguir. Bem, requisitos anteriores cumpridos. Agora vamos para uma etapa que, na minha opinião, é a mais importante de todos, né? É porque o caminhão vai sair para a estrada. Esse requisito nós temos que nos atentar muito, porque aí agora sai todas aquelas pessoas, né, que estão dentro da operação e o risco fica na mão de uma pessoa só. Aliás, de duas, né? Ou de mais, porque dentro da gerenciadora, além do operador, existe o analista e várias pessoas acompanhando também a viagem e dando todo apoio ao operador de rastreamento. Mas o principal é o motorista. Então, quais são as etapas que nós temos que atentar a esse detalhe aqui? Primeiro, verificar se o veículo está no local informado na solicitação de monitoramento. Isso é um detalhe muito importante porque dá problema direto. Ele tem que estar no local informado na solicitação de monitoramento. Verificar se o motorista e veículo correspondem às informações que foram passadas pela solicitação de monitoramento. Dar um rápido treinamento ao motorista sobre todos os procedimentos de gerenciamento de risco que ele tem que cumprir durante a viagem. Vamos relembrar a questão do comissário de bordo. Tira a máscara, põe a máscara, né? Parece meio clichê isso aí, mas tem que acompanhar esses detalhes. O motorista tem que ser treinado, retreinado, informação repetida sempre. Vai gravando isso na cabeça do motorista e ele vai sentindo a importância do gerenciamento de risco, né? O quanto que ele ganha com todo esse processo, né? Alguns às vezes até resistem, é uma coisa, mas isso tem que estar no procedimento da empresa, isso tem que estar ali circulando dentro a informação. Treine o seu motorista, né? O motorista é ele e a central de operações, não é mais ninguém a partir do momento que ele vai pegar a estrada. Bem, todas as etapas cumpridas, todas, tudo certinho, né? Tudo perfeito, procedimentos e regras de GR cumpridos para envio e comunicação da viagem à gerenciadora de riscos. Mas assim, tudo isso pode se perder se o motorista não executar um procedimento, né? A macro de início de viagem, no local de origem informado na solicitação de monitoramento. É a macro que vai startar toda a gerenciadora de risco e avisando que aquele caminhão está começando a viagem dele. Né? O motorista seguindo esse procedimento, entre as ações embarcadas, entre tudo certo no veículo e a gente não tem problema. Detalhe importante, macro de início de viagem é o aviso, vou começar a viagem, para ser mais claro, né? Depois, um outro detalhe importante também, que nós já tivemos sinistro nisso, por isso reforça essa tecla. Treine o motorista e retreine em relação a macro de fim de viagem. Temos situações, muitas vezes, que o motorista chega na empresa destinatária e só pelo fato dele estar na frente da empresa, às vezes ele chega de madrugada, a empresa não abriu ainda, ele dá macro de fim de viagem. Não pode. Ele tem que ir para um posto seguro,
da parada para pernoite, a mandar o aviso para a central vai executar os procedimentos de segurança. A macro de fim de viagem é somente após o veículo estar descarregado, vazio. Isso acontece uma hora ou outra, de vez em quando, desculpe, acontece tipo de situação. Treine os motoristas nesses quesitos, os eventuais, os agregados, a frota, treine. Repitam, treino, treino, treino. Isso é muito importante. Bem, senhores, por aqui encerra a minha participação, pelo menos nesse momento, para falar sobre gerenciamento de riscos. Eu espero ter sanado as principais dúvidas, né, dos corretores, dos segurados que não vivem esse meio, né, dessa modalidade de serviço tão complexa. E vivemos assim num momento hoje no Brasil, não tem como deixar de falar disso, né? Essa situação da pandemia, em que nós estamos trabalhando usando muito a tecnologia. Particularmente falando, estou vendo grandes novas oportunidades de negócio e nós temos que nos reinventar, né? Eu acho que existe uma luz para todo mundo, né? Temos que acreditar nisso, enxergar as oportunidades sempre, né? Trabalhar muito pesado nessa questão da informação, né? Porque as informações hoje circulam, nós recebemos milhões de informações todos os dias, basta acessar qualquer site. Então não desanime, né? Eu, na minha empresa também, juntamente com toda a minha equipe, sócios, nós não estamos desanimados, estamos trabalhando pesado, focando sempre dar o melhor para os nossos clientes, dar os melhores resultados para todos eles. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu vou deixar aqui todos os meus contatos, e-mails, aqui está o meu celular também, vai estar à disposição, esse celular também é o WhatsApp. Basta entrar em contato que eu vou atendê-los sem problema nenhum. Às vezes pode demorar um pouquinho, porque essa correria, né? Eu nunca trabalhei tanto, mesmo em home office, parece que não para, né? Então, tá correria, graças a Deus. Então, meus contatos estão à disposição de todos e agradeço pelo tempo que foi dispensado para me ouvir.